Olá, boa noite. Eu quero mais uma vez, junto com você, iniciar a leitura do capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas. E eu quero te convidar para a gente aquietar o coração nesse instante. Chame os que estiverem perto de você nesse instante, seu cônjuge, filhos, família. Reúnam-se e vamos ler a palavra nesse instante. Mas antes de nós lermos, abrirmos a Bíblia, eu quero orar com você, aquietar o coração, pacificar o nosso ser diante de Deus e abrir a mente para que a luz do Espírito clareie-nos, ilumine-nos. Deus, obrigado, Pai, por mais um fim de semana, mais uma sexta-feira que o Senhor nos deu, um dia chamado hoje. Obrigado pelos livramentos, pelo pão. Obrigado pelas lutas, pelas dores, pelas alegrias. Obrigado, Pai, pela provisão do Senhor. Obrigado, Pai, pela graça de estarmos diante de Ti, te servindo de todo o nosso coração. Ministra sobre nós nesse instante a Tua palavra. Cubra-nos aqui com Teu sangue. E por amor do Senhor, agrada-te em curar-nos, em abençoar os Teus pequeninos nesse instante, enquanto lemos a Tua palavra. Sopra o vento do Teu Espírito e vá de encontro a cada um nesse instante, Pai, operando sinais e maravilhas. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos lá, amados. Gálatas capítulo 2, Paulo continua dizendo assim, 14 anos depois daquele processo todo, anos 52 aqui já, né? Subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Barnabé aqui é José, homem da consolação José, e Barnabé é um encorajador, era um grande parceiro de Paulo que caminhou, levando também Tito. Tito era um missionário na cidade de Corinto, de Paulo, e depois foi enviado por Paulo à ilha de Creta, a pastorear, liderar a igreja que estava ali na ilha de Creta. E Paulo vai dizer assim, subi para Jerusalém. E quando ele fala subiu para Jerusalém, é porque a região que ele estava era mais baixa. Jerusalém está entre montes, né? Monte Sião, então está subindo para Jerusalém, né? Subir em obediência é uma revelação. Isso aqui você vai entender o porquê que foi preciso Deus chegar para Paulo, seja em sonho, dando uma visão. Paulo, por favor, não fique aqui, suba, vá até Jerusalém. É importante você lá nesse momento. Vocês vão ver o porquê. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então ele foi em obediência, ele foi para expor o evangelho que ele estava pregando entre os não-judeus, os chamados gentios, né? O evangelho da graça e da liberdade, enquanto que lá nos bastidores de Jerusalém, na igreja de Jerusalém, ainda liderado por Pedro, Tiago e João, esses homens de Deus, eles foram cedendo à pressão dos judaizantes e foram admitindo a prática da circuncisão, de guarda de sábado novamente. Aí vocês vão entender por que Paulo foi lá, para defender, para garantir o evangelho que ele pregava. E ele não correu de fato em vão, vocês vão ver que ele não correu em vão. Todos melhoraram no processo. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, ou seja, cortar o prepúcio do pênis. Nem isso Paulo obrigou. Porque Paulo poderia hipocritamente falar assim, não, Tito, nós estamos indo para o meio dos judeus, na igreja de Jerusalém, por favor, circuncide. Paulo corta, não, nem isso. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. E Paulo, isso tudo está acontecendo, ele vai dizer assim, por causa dos falsos irmãos. E aí, como é que existem esses falsos irmãos? É porque ninguém enxerga o coração de ninguém. É porque alguns judeus, muitos deles,
se convertiam a Jesus, né? Passavam pelo processo todo que tinha. Fazia parte do seio da comunidade dos irmãos. Só que esses judaizantes, ainda enraizados na lei, vieram assim violentamente, agressivamente, forçando todos que criam em Jesus a guardar Moisés, a guardar as tradições rabínicas, a guardar os preceitos da lei. Em especial aqui, ó, a circuncisão, carne de porco, não comer sangue, essas coisas todas. Isso é o que está acontecendo aqui nos bastidores. Então é uma decisão importante, porque esses irmãos estavam roubando a liberdade dos gentios que criam em Jesus. É como se eu pregasse para o índio, agora numa tribo indígena, ele convertesse a Jesus e eu obrigasse a vestir-se igual a mim. É eu converter agora a Jesus Cristo e chegar alguém, não, você tem que guardar o sábado. É eu estar em Jesus aqui, eu falei, não basta você ter em Jesus, você tem que colocar um véu, você tem que vestir assim, você não pode vestir assado. Foi colocando as leis, ó, você está comendo sangue, não pode. Você vai para o inferno. Era isso que estava acontecendo. E isso criou uma celeuma muito forte. Ao ponto de ter um concílio para eles estudarem, conforme está registrado em Atos 15. Estudarem essa questão, porque eles estavam reduzindo novamente os gentios, aqueles que estavam em todas as regiões da Ásia, crendo em Jesus, e eles estavam obrigando esses irmãos a viverem como judeus. É por isso que Paulo fala que queria reduzir-nos a o quê? Escravidão. Amados. Às vezes você passa o resto da sua vida debaixo de leis que te geram escravidão. Tem aparência de piedade, mas não tem nada a ver com o caráter da pessoa, com o ser da pessoa em Cristo. E esses irmãos, Paulo chama de falsos, é justamente por isso. Porque eles estavam tirando a cruz de lado, anulando o sacrifício de Jesus e retrocedendo e voltando. E Pedro, Tiago e João, que eram as colunas da igreja, as escórias da igreja, estavam consentindo em tudo isso. E eles já tinham experimentado a liberdade. E observe que Pedro, lá em Atos 10, já tinha passado por um tanto de processo, em que o Espírito veio mostrando para ele que ele tinha que entrar na casa de um publicano, de um não-judeu. Aí Paulo diz no verso 5 do capítulo 2, aos quais, homens importantes da igreja, nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então Paulo não se submeteu a esses detalhes, a essa sofisticação, essa argumentação moral, cheia de autopiedade, santidade, puritanismo. Não, Paulo, eu estou entendendo que você está pregando lá, mas o povo de Deus tem que ser assim, tem que vestir assim, tem que comer assim, tem que andar assim, tem que proceder assim. Se não, Paulo, não. Paulo não se submeteu a nenhum. Justamente para isso, para que a verdade do evangelho fosse firmada. Agora eu começo a discernir os bastidores, entender por que Deus levanta Paulo como um apóstolo nascido fora do tempo. Fórceps. Um trauma de Deus na vida dele. E por isso que Paulo foi perseguido. Porque Paulo não se submeteu às práticas morais, às médias daquele tempo. Não, ele não se submeteu. Para que o evangelho pudesse hoje ser lido por você e por mim, e você entender que de fato salvação é exclusivamente pela graça, não pela lei. E quanto àqueles, verso 6, que pareciam ser de maior influência, quais tenha sido outrora, não me interessa, os homens de Deus ali, Deus não aceita a aparência do homem, é isso, é presbítero, é doutor, é mestrado em teologia, não sei o quê, não me interessa nada disso. Interessa é o que está aqui. Pode vir filosofando, psicologizando, pode vir teologizando, tentando enfiar a lei no coração das pessoas. Olha, sem Jesus sai fora, é o que Paulo está dizendo. E Paulo estudou. Foi para a Arábia, ficou 3 anos lá. Estudou muito. E estudava muito.
Esses digo que me pareciam ser alguma coisa e nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário. Quando eles viram que o evangelho da incircuncisão, e quando ele põe aqui evangelho da incircuncisão, é porque estão dizendo assim, que Paulo foi pregar aos incircuncisos, aqueles que não eram circuncidados, não eram judeus. Então, o incircunciso aqui é o gentio, são as outras nações não judaicas. Me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, ou seja, Pedro ficou pregando mais entre os judeus. Não que Pedro pegou somente aos judeus, mas Pedro ficou mais plantado, mais fixo nos bastidores, nos arredores de Jerusalém, né? Pois o Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para o apostolado aos gentios. Para mim e aos gentios, às nações. Eu pergunto, Paulo pregou só a gentios? Não. Pedro pregou só para judeus? Não. Mas o ministério mais condensado, mais adensado deles foi Paulo aos gentios, Pedro aos judeus. Verso 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, e quando eles perceberam a graça de Deus em Paulo, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, aqueles três que andaram mais próximos de Jesus, que eram reputados colunas, escórias da igreja, né? Sustentáculos da igreja, me estenderam a mim e a Barnabé, filho da consolação, José, né? A destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, para os judeus, recomendando-nos somente que nos lembrássemos, grava, viu gente, esse momento é importante, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. E vocês vão ver como que Paulo se preocupou com essa causa. E aqui tem uma deixa para nós aqui, para esse momento, para a igreja, né? O povo que está aí lutando, brigando. Por favor, não faça isso não. Se você tem autoridade de abençoar gente, abençoe, por favor. É isso que entra para os portões da eternidade. Não é o tanto que você economizou, o tanto que você ganhou, o tanto que você conquistou. Não é se você conseguiu colocar em dia, né, a receita do país, não. É se você cuidou de gente. Não adianta eu equilibrar uma nação, gerar emprego para todo mundo, gerar emprego para uma grande parte de gente, organizar, deixar tudo bonitinho, sendo que eu deixei um rastro de destruição atrás. Não. Cuide dos pobres. Você, todos que têm oportunidade, aqueles que são pobres de fato, porque tem uns aí que você tem que pegar e dar uma surra para parar de usar a pobreza, entre aspas, como desculpa para mendigar e ficar pedindo e não trabalhar. Esses têm que apanhar que eu falo aqui entre aspas, viu gente? Esses tem que ser, você tem que olhar nos olhos deles e conversar com eles tete a tete, pedir para eles pararem de mendigarem, porque ainda podem produzir muito. Quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, ou seja, agora ele já desceu de Jerusalém e foi a Antioquia da Síria. Antioquia aqui era nesses dias a principal cidade da Síria, já nem era Damasco mais. E a Síria, junto com Alexandria e junto com Roma, eram as principais cidades do Império Romano. Então, Pedro agora vai a Antioquia. Aí ele diz assim, ó, aí Paulo fala assim, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Aí você vai perceber assim, olha como que Pedro é falível, né? As pessoas querem colocar Pedro como algo infalível. Se você fizer uma leitura da história de Pedro, você vai perceber que Pedro foi, ele era temperamental, como se tivesse, ele fosse bipolar, né? Ele saía do céu para o inferno num instante. Uma hora ele está sendo elogiado por Jesus, logo na frente Jesus fala assim, arreda Satanás. Então Pedro aqui está sendo, e vocês vão entender por que Paulo resiste a Pedro face a face e tem uma fala com ele tete a tete. Homem e homem não lidam nos bastidores, mandando farpas uns para os outros. Olha nos olhos tete a tete.
Tem gente aí que fala muito, mas é Face, é Zap, é Insta, mas cara a cara miam, murcham. Não sabem ser curados. É tete a tete que a gente trata as coisas, com família, com todo mundo é assim. Com efeito, diz o texto, verso 12, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo da circuncisão. Então Pedro estava lá em Antioquia, comendo igualzinho os gentios, comendo a carne de porco, comendo sangue, não guardava sábado, vivendo igualzinho eles, como tem que ser a vida em Cristo, cada um conforme o seu chamado. Pedro vivendo como um gentil lá. Quando chegou Tiago e os demais amigos de Pedro lá de Jerusalém da circuncisão, que já tinham cedido à prática da circuncisão mesmo, de cortar prepúcio do pênis, de guardar os preceitos da lei de Moisés, diz o texto, Pedro dissimuladamente, hipocritamente, escuta o que eu estou falando aqui, ele afasta-se dos gentios. Aí Paulo observa, aí ó, diz o texto, ó, e também os demais judeus, os outros judeus que viram Pedro afastando, também começou a afastar. Não, eu não tô comendo carne de porco, não, eu não tô, não, tá vendo? Eles foram tirando o corpo fora. É como se eu estivesse aqui com minha família, todo mundo vestido de bermuda, e chegasse aqui um homem, um crente, que não crê, que crê que se um homem vestir a bermuda vai para o inferno. Aí, fulano chegou aqui, Mazinho, aí nós corremos aqui para dentro primeiro para vestir a calça. Mais ou menos isso. Hipocrisia, e chama isso. É isso que a religião gera nas pessoas, hipocrisia. E vocês vão ver que é assim mesmo, ó. E diz o texto, verso 13, né? E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. É a palavra que Paulo está usando. Dissimulação, hipocrisia. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, ouvindo e vendo, se tu, Pedro, sendo judeu, vives como gentio, come como nós, conversava como nós aqui, e não como judeu, você estava vivendo como gentio e não como judeu, por que tu está obrigando os gentios a viverem como judeus? Por que você está pregando ainda um evangelho da cruz, obrigando o povo a guardar sábado, a guardar a lua nova, a guardar as festas, a guardar isso, a guardar aquilo, a fazer um tanto de coisa? Aí Paulo vai e fala, nós, eu e você e os outros judeus aqui, somos judeus por natureza, nós crescemos lá, Paulo está dizendo. Para mim guardar um sábado não tem problema. Eu cresci fazendo isso, Pedro. E não pecadores dentre os gentios, mas os gentios não. É isso que Paulo está dizendo. Sabendo, contudo, verso 16, que o homem não é justificado por obras da lei. O homem não é justificado pela produção da carne por cumprir lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Não tem como, amados. Tenta cumprir a lei para você ver. Tenta guardar sábado, usar véu, não comer isso, não comer aquilo, vestir assim, vestir assado. Você não aguenta, sua pulsão vai aumentando. Cada vez mais vai revelando sua insensatez, seu mau humor. E você vai se tornando uma pessoa, como diz a palavra de Deus, hipócrita. Porque você sabe que você comete pecados piores. Porque a lei produz na gente pecado. A lei não pode ser o chão da minha vida. Diz o verso aqui, ó, 17. Mas, se procurando ser justificado em Cristo, mas se eu, que sou justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, eu mesmo fui achado em pecado, fingindo que guardava sábado, fingindo que não comia isso, dá-se ao caso de Cristo, então, ser ministro do pecado? Eu dizendo que crer em Cristo, tentando
ser salvo em Cristo, buscando a Cristo, de repente eu voltar a guardar a lei, por acaso Cristo voltou a ser ministro do pecado? Porque quem está debaixo da lei está debaixo do pecado, você não consegue cumpri-la. Certo que não. Paulo faz a pergunta de retórica e responde, certo que não. Porque se tornam a edificar, se tornam a levantar de novo a lei de Moisés, aquilo que destruí quando eu criei, porque quando eu creio em Jesus, o que está acontecendo conforme Romanos 7? A lei está morrendo. Para mim ficar livre, viúvo, a lei morreu. Eu estou vivo. Agora eu caso com Cristo, eu crio em Jesus, morreu. O meu chão de vida agora de salvação não é lei, eu cumpri, eu fiz isso, eu não comi, eu não bebi, eu não toquei. Não. O meu chão de salvação agora é graça. Eu descansei. É o que ele está dizendo. Porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor da lei, pecador. Porque eu, Paulo, você que crê em Jesus, mediante a própria lei, morri para a lei. Porque a lei me fazia escravo do pecado. A lei aproveitava da minha carne e me matava, do pecado em mim. Então eu morri para a própria lei. Para que então que eu morri para a lei? A fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, é o que Paulo está dizendo. Eu não abro mão disso, eu já morri com Cristo. E já ressuscitei com Cristo. E vou viver em novidade de vida. Não vou retroceder aos rudimentos fracos e pobres deste mundo. Eu não vou me sacrificar de novo às coisas pobres da religião deste mundo, que nada traz de proveito para a alma humana em relação a Deus. Logo, Paulo vai dizer no verso 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então ele está dizendo agora, gente, se eu já morri com Cristo, eu criei em Jesus, Jesus me chamou para essa obra, não tem como eu voltar para lá não. O tempo daqui para frente que me resta na carne, no corpo, seja lá quantos anos ainda vou viver, seja Paulo também, foi com ele, foi com cada um, eu vou viver daqui para frente em liberdade, em novidade de vida, em amor e misericórdia. Eu não vou viver tentando por mim mesmo satisfazer a justiça da lei, porque a justiça da lei nunca é satisfeita por um homem em pecado. O pecado tem que ser arrancado de mim por Jesus. Eu tenho que ser perdoado para mim ter paz e andar. Então o tempo que eu tenho agora eu vou viver para Cristo. Eu estou crucificado com Ele. E eu não anulo a graça de Deus. Não posso anular a graça de Deus. E eu também não vou transformar a graça de Deus em libertinagem, não. A graça me impõe no caminho da responsabilidade. Me faz um homem. Me faz ser sério diante de Deus. Servo diante de Deus. Alegre, festivo também diante de Deus. Eu não anulo a graça de Deus. E eu não quero voltar para a lei, anulando, fazendo do sacrifício de Cristo algo inútil. Não. A cruz tem que ser erguida como centro de tudo. Então não vem com essa desculpazinha. Eu creio em Cristo. Mas é preciso guardar isso, guardar aquilo. Não. É preciso não tocar naquilo, não olhar para aquilo. Não, por favor. É preciso vestir. Não. Se você crê, você crê. Não faça-te árbitro sobre a vida de ninguém. A salvação é de graça. E essa fé que nasce em nós nos põe no caminho do amor. Então, meus irmãos, pare com esse negócio. Você que está dentro dos ambientes religiosos, não faça como esses homens fizeram, não. Colocando um fardo sobre o povo, que nem mesmo o povo conseguiu carregar. No próximo texto meu, eu vou começar lendo umas falas de Pedro para você ver como que Pedro foi evoluindo. E como que Paulo foi sendo um instrumento poderoso na mão de Deus, a ponto de que Pedro leu Paulo. E Pedro mudou bastante. Vamos orar nesse instante. Derrame o seu coração diante de Deus. Descansa no Evangelho da Graça. Dobre seu joelho agora aos pés da cruz e peça a Jesus perdão. E se você andou julgando alguém por isso e por aquilo, não, peça perdão a Deus. Deixa que Deus faça isso. Quanto a ti, segue sua vida de liberdade em Cristo Jesus. E deixa Deus encher sua casa de amor a cada dia.
Deus, obrigado, Pai, por esse instante de leitura da Tua Palavra. Obrigado, ó Pai, pela vida de Pedro, Tiago e João. Obrigado pela vida de Paulo. Obrigado pela vida desses homens. Obrigado, Pai, porque nós estamos aprendendo com eles, Pai. Estamos vendo, Pai, as divergências, as batalhas travadas, mas percebemos que ambos permaneceram na fé. Ó Deus, não nos deixe nos tornarmos dissimulados e hipócritas. Tira de nós todas as falsas moralidades, Pai, que separam vidas, que adoece as pessoas. Sim, Pai, que nos faz mais importantes do que o outro. Não, Pai, somos iguais. Manifesta sobre nós agora a Tua bênção, o Teu perdão, o Teu amor. Cubra-nos com Teu sangue aqui agora. Guarda cada casa nesse instante. Guarda as nossas casas. Cerca-nos com a Tua bondade. Sopra o vento do milagre em cada lar nesse instante. E pacifica a alma que está doente, cativa e oprimida. Levanta o abatido. Dê-nos um fim de semana abençoado. Dê-nos uma noite de paz nesse instante. É assim que nós oramos, cheios de gratidão por tão grande salvação que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, porque o Senhor aplicou isso em nós pelo Teu Espírito. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.